Como que você conheceu dramaturgia, ser ator? Como que chegou isso na sua vida? Essa é uma pergunta. Vamos lá, vamos puxar o fio. E, cara, na verdade, eu comecei a trabalhar profissionalmente com 18 anos. Tá? Nossa! 18 anos. Eu tinha 18. Foi numa novela na Rede Globo chamada Olho no Olho. Que eu fiz lá a famosa ponta. Eu fiz lá a minha primeira ponta. Como que era a sua ponta? A minha ponta, cara, era com Selton Mello. Eu já apontei bem pra caramba, porque era Selton Mello, tinha um elenco bacana, eu era amigo dele. E eu fiz ali um papel bem pequenininho nessa novela. Foi meu primeiro trabalho profissional. Mas, na verdade, eu sou de Petrópolis, né? Eu não morava no Rio de Janeiro, eu venho de Petrópolis, que é uma cidade na Serra do Rio. E eu vim para o Rio para estudar, eu ia fazer medicina, eu não ia ser ator, eu ia fazer, exato. Eu comecei com a onda de fazer medicina, porque cresci, tinha uns tios que eram médicos, achava, salvar a vida, o jalecão branco. O orgulho da mamãe. E orgulho da mamãe. E naquela época a profissão era isso, ou é médico, ou é advogado, ou é engenheiro. É ser doutor, filho. Exato, exato. Ser doutor. E aí, eu falei, não, médico. Aí com 17 anos, você é jovem pra caramba, pra ter que escolher o que você vai fazer da vida. Tem gente que sabe, eu não sabia. Nem pensava em ser ator. Não tava nesse... Mas nunca fez teatrinho, escola, essas então, coisas? Vou te chegar lá, mas não fiz. Foi outra parada. Aí o que aconteceu? Aí eu fiz vestibular pra medicina no Rio e fiz uma faculdade, a PUC, pra comunicação social. Fiz 3 estaduais para medicina e uma para comunicação social. Acho que me deu uma... Falei, vou fazer uma só, porque vai que eu não passo, porque medicina é difícil pra caramba. E aí eu acabei passando numa reclassificação lá numa medicina, na UF, em Niterói, e passei também numa reclassificação na PUC, para comunicação social. E aí, rapaz, eu desci, meu pai me trouxe de Petrópolis, né? A gente veio de carro para fazer inscrição na faculdade no dia seguinte. Eu tinha 17 anos, 17 para 18, e eu vi um acidente terrível. Com uma piscina de sangue, assim. Nossa. E eu ia dormir na casa de um amigo do meu pai, porque eu sou de Petrópolis, enfim, a gente não tinha nada no Rio, na casa de um amigo. E aí eu fui, e aí, rapaz, eu passei a noite inteira fritando com aquela imagem na cabeça. Mal dormi, chegou no dia seguinte, eu acordei, entrei no carro e falei, vamos lá no comunicação social? Quero ser mais médico, não. Eu não quero ser médico, não. Ah, é? Fiquei assustadíssimo. Vai ter que lidar com essa situação. Assim, não que isso fosse determinar, mas para ser médico você tem que passar até estudando. Tem que ter um estômago, anatomia. Né? Que estômago. Tem que ter estômago, tem que ter um comprometimento, tem que amar a profissão. Porque o cara te chama 3 horas da manhã, uma emergência, é o tipo de coisa que... Enfim, a gente tem que amar o que a gente faz, é a melhor forma de trabalhar. Mas medicina, ali caiu uma ficha pra mim, eu falei, acho que não é isso. Aí, mano, cheguei pro meu pai dentro do carro, eu falei, não, vamos lá na PUC, eu queria ver o negócio da comunicação social. Silêncio. O pai dele já... Silêncio. Vai virar vagabundo. Eu nem sei Não, o que ele é uma comunicação pensou- social, mano. Ele pensou só assim, passou uma vida falando que ia ser médico, ele é engenheiro, né? É isso mesmo? Eu falei, não, eu não sei se é isso, mas eu sei que não é a coisa da medicina. Fiquei impressionado com a história ontem, fiquei pensando e acho que não é, eu idealizei essa parada e não é a minha. Enfim, ele sentiu o golpe, mas foi parceiro, falou, ok. Então vamos lá. É isso que você quer? Eu só vou te dizer que você está deixando uma profissão, né, sólida, e uma coisa que você fala há muitos anos. E aí eu fui lá, fiz inscrição, estudei na PUC durante quase 3 anos. Como que é uma comunicação social? Comunicação social é o curso que você vai fazer jornalismo ou publicidade. Né? E aí os 2 primeiros anos você estuda política, literatura, filosofia, enfim, uma série de cadeiras que chama, né, na faculdade, de matérias, para você fazer uma formação básica e depois você escolhe jornalismo ou publicidade no sentido de criação publicitária, comercial, enfim. Você estava gostando? Eu estava adorando a faculdade, adorava minhas aulas. E também é um período que você conhece muita gente, muitos amigos, e aquela coisa de faculdade que é um astral muito bom. Então, eu adorava.
Aí, cara, tinha um brother que... Aí eu comecei meio a fazer uns trampos de modelo. Lindo demais. Nada, só tinha um cabelão, assim, ó, tinha um cabelo desse tamanho e era uma coisa que pra época, assim, alguns do meu curso ali tinha, a maioria eram mulheres, na minha sala eram 30 meninas pra 4 homens. Nossa. Que legal. E opa. E eu tinha cabelão e tal. Ai, que shampoo você passa, Isso! Não, rolou. Pô, e ela falou, o que você passa? Eu falei, não, pô. Sabão. Colorama, manda lá da época, eu nem lembro qual que era. Colorama. Eu dava um shampuzão lá, amarradão, e tudo certo, assim, mas... eu me perdi agora. Um amigo seu da época. O amigo meu. Aí, Boa, garoto, tá prestando atenção. Você viu, eu tô. O meu brother, que eu comecei a fazer umas coisinhas assim de modelo, e esse meu amigo me falou, não, porque vai ter um teste lá da oficina de atores na Globo e tal. E eu, na época, sinceramente, eu tinha preconceito, assim, coisa rebelde, moleque, falava, não. Cabeludo. Cabeludo. Eu falei, que televisão, não. Televisão, nada. Não, vamos lá, porque eu ia dormir na casa dele, porque eu era de Petrópolis, então eu vinha, tava sempre meio que... Junto, né? E dormia na casa de um brother, dormia na casa de outro, aí eu fui com ele nesse teste lá, e aí fiquei na fila lá, e o cara passou distribuindo uns monólogos, assim, um papel com texto, e aí deu assim, eu falei, não, eu tô aqui só com ele aqui, eu não tô pra fazer não. Ele falou, pô, pega aí, cara. Aí eu peguei lá, e eu decoro rápido. É uma parada que eu tenho uma memória assim fotográfica, e eu fiquei olhando para aquele negócio assim, meio não querendo, mas provavelmente querendo, né? Aquela coisa de já tô aqui Será mesmo. que eu faço? Já tô aqui mesmo. O que era o texto? Era de quê? Chamava Booby ou Baby. Você lembra? Eu lembro. Eu não lembro do texto, mas era uma coisa de um cara falando pra mulher dele, pra namorada dele, porque que ela... Não lembro exatamente. Era um texto assim, pô, mas você tem que entender, porque o que eu penso, era um texto, assim, dele meio chorando umas lamúrias, assim, pra namorada. Se justificando. Era exatamente isso. Era uma justificativa. Eu não sei se ele tinha traído ela, não sei o que era, mas é um lance que ele tinha que convencê-la de alguma coisa. Aí eu fiquei ali olhando, né? E fiz. Eu vou fazer o teste. Aí fiz lá com a mão, né? Fui embora, sem preocupar nem nada. Depois de umas Nem aí. Aí você faz um cadastro, né? Bota lá o nome, não sei o quê. Cara, depois de umas 3 semanas eu recebi um telefonema. Não, você é o Rodrigo? Não, aqui é da oficina de atores. A gente queria dizer que a oficina vai começar daqui a 1 mês e você foi aprovado no teste. E são 3 meses, enfim, dura 3 meses. E aí, se você quiser, você pode se apresentar aqui. Tarará. Eu falei, porra, eu nem imaginava essa parada, como assim? Aí perguntei, pô, tem que pagar? Como é que é? Não, você só se apresenta aqui, faz as aulas durante 3 meses. E aí começou, cara. Aí eu fiz essa oficina, Você foi bem pra caramba, né? Eu acabei indo, mas pô, eu tava com um amigo na fila, foi meio que... E o amigo, foi? Não, cara. O amigo falou, cara, Ele você foi não pra me foi. acompanhar, filha da puta. Ele você não que foi. E a gente era parecido, né? Você Assim... atrapalhou ele. Não, cara. Só aquelas paradas, assim, é da vida. Era meio que pra ser. Depois ele fez uns trabalhos. Há muito tempo que eu não vejo, nunca mais vi, inclusive, mas a partir dali, aí eu fiz essa oficina, emendei em outra oficina, aí eu me mudei pro Rio. Aí eu vim pro Rio. Mas e a faculdade? Então, aí eu tive que trancar. Aí pra oficina eu continuei fazendo a faculdade. Eu fazia oficina que era na parte da tarde e a faculdade eu estudava de manhã. Aí, quando acabou, eu fiz 3 oficinas. Quando acabou o terceiro, foram uns 3 meses, 3 meses, 3 meses. Quando acabou, já no 9º mês, eu subindo e descendo, eu vinha de Petrópolis. Cansado. Eu fui chamado para um teste numa novela. Porque a oficina, a ideia era essa, né? Os atores iam para ali, eles iam treinando os atores para depois, eventualmente, ter uma produção, vai ali e escolhe. Aquele lá é bom, vem cá, vem. Esse funciona para isso, esse funciona para aquilo. E aí aconteceu, aí eu fiz um teste, que eu não passei, até com o Márcio Garcia. Ele já contou essa história. Eu e Márcio, a gente fez um teste para uma série chamada Sex Appeal. Não sei se vocês pegaram essa... Eu sou de 96. Né? Ai, menino, rapaz. Você tem quantos anos? Tenho 32. Pô, então, eu tô com 46. Isso aí é... Eu não lembro qual ano. Eu tô pior que você, irmão, com 25. Que pior o quê, rapaz? Não, aí a gente não Mas passou. ele também... O Márcio tava no começo também? Ele fez oficina junto comigo. Que louco. A segunda e a terceira. E mó galera.
o Márcio Garcia, eu fiz uma com o Murilo Benício, Nossa. acho que foi que a da segunda. Quem mais tinha? Tinha outros atores que acabaram saindo de lá e fazendo coisas. Você fazendo esses testes, sendo chamado pra pontas, assim, na novela, seu pai foi mudando a cabeça dele, tipo, que pô, ele largou a medicina, não, mas tá indo bem agora. Cara, é uma ótima pergunta. Demorou um pouco pra ele olhar. Isso é uma conversa assim, cara a cara, que a gente tem que a gente já teve e que hoje em dia, assim, imagina, ele sempre me apoiou. No fundo, ele sempre me apoiou. Mas ficava com a pulguinha, né? Várias. Mas nesse período dessas 3 vezes que você foi aprendendo, oficina, você não ganhava nada. Não, imagina. Não, você chegava lá, eu pagava a passagem do ônibus, né, que vinha de Petrópolis, eu saía lá da rodoviária de Petrópolis, minha mãe fazia o tapewarezinho assim, botava lá um sanduichinho, uma vitamininha, e eu, vinha de manhã, fazia oficina, voltava, quer dizer, vinha pra faculdade, estudava de manhã, ia à tarde pra oficina e depois voltava. E às vezes eu ficava na casa de um brother ou de outro. Até que quando eu peguei eu fiz esse teste do sex appeal, não passamos, nem eu nem Márcio, ele já contou isso várias vezes, mas eu nunca tinha falado, na verdade, sobre isso. A gente não passou nesse teste do sex appeal, e aí eu voltei de carona, eu ia dormir na casa dele, tá sempre dormindo na casa de um amigo aqui, aí eu dormi na casa dele, tinha um Voyage, assim, ele vinha dirigindo assim no túnel, né? Pô, cara, que merda, que mais pode acontecer? E o carro parou no meio do túnel ali em Botafogo. Falei, porra, cara. Ele falou, calma, tal, não sei o que. Aí foi, ligou os fios, não sei o que. Daqui a pouco o carro voltou. Ele falou, vou te dizer uma parada, cara. O Márcio falou, vou te dizer uma parada. A gente ainda vai ser grande, cara. A gente ainda vai fazer muita coisa. Caralho, a gente tava ali na frustração completa de ter Eles sido... vão ver. Foi meio isso. Não era contra ninguém, Não, mas sei era que com a não. vida. Sim. Sabe? Vamos, não sei o quê. A gente vai chegar lá, cara. Pô, tô te dizendo. Vamos jogar uma pelada agora. E fomos pra praia. Fomos pra praia ali no Flamengo. O Rio de Janeiro é maravilhoso por isso, né? Toma o puto. Vamos ali. Vamos jogar uma pelada, não mergulho. Foi isso. Fomos jogar um futebol ali no aterro, que ele morava em Botafogo. E aí eu mudei pro Rio, cara. Aí eu comecei a minha saga carioca.